Muito boa tarde para quem acompanha, a partir de agora, a nossa retrospectiva dos principais destaques de 2024. Para hoje, vamos falar sobre meio ambiente, cuidados com a saúde e informações sobre o crescimento populacional da cidade. E, claro, traremos também notícias sobre os projetos de lei aprovados pela Câmara. Em 2024, a pauta ambiental preocupou muitos brasileiros. Afinal, quem não sofreu com esse calorzão que tem feito, né? Cientistas comprovaram que 2024 foi o ano mais quente da história, mas de acordo com as projeções, a tendência é que a temperatura aumente cada vez mais. Por isso fomos entender como que o aquecimento global pode impactar a nossa cidade. Os dias nublados com temperaturas amenas são um alívio para o Alexandre após as ondas de calor. O produtor rural ainda calcula o prejuízo sofrido no ano passado. Ele não conseguiu colher após investir R$40 mil no plantio. Esse ano veio algumas chuvas, a gente plantou e depois veio uma onda de calor muito forte. Como a terra é turva, ela acabou esquentando muito, onde as plantas não resistiram e veio a danificar. E após isso também veio chuva de pedra, né? Granizo, muito granizo, e acabou devastando toda a nossa produção. A propriedade fica em Eugênio de Melo. Aqui Alexandre cultiva milho, abobrinha, mandioca e quiabo há 30 anos e tem sentido cada vez mais os impactos do clima na plantação. O pessoal falar desse aquecimento e a gente não dá-se muita conta nisso, mas ela vem acontecendo, né? Anos atrás era bem tranquilo, o frio vinha na hora certa, a geada vinha, né? E agora não, mudou, né? No tempo do frio você não vê mais aquele frio, então mudou totalmente aí o tempo, né? Havendo essas ondas de calor que nos atrapalha bastante. Levantamento do IMET mostra que em 2023 foram 65 dias de calor intenso, o que representa quase 20% do ano. E para os próximos 12 meses, a expectativa não é diferente. A Administração Nacional Oceânica Atmosférica, instituição ligada ao governo dos Estados Unidos, divulgou um relatório que indica 33% de chance de 2024 ser mais quente do que o ano passado. Dados do INPE mostram um aumento significativo das ondas de calor no Brasil. O pesquisador afirma que durante as décadas de 1970 e 1980, o país registrou, em média, uma onda de calor por ano, número que saltou para 7 nos últimos 10 anos. Para São José dos Campos, a previsão é de temperaturas bem acima da média em 2024. E esse sinal da mudança do clima, né, se projeta que ele venha ainda mais a continuar nos próximos anos e agora em 2024. Então é fundamental que as pessoas, a sociedade de uma maneira geral, o poder público, comece a enxergar que isso é uma nova realidade, é um novo normal na vida das pessoas e impactando os setores estratégicos da sociedade. Os efeitos das mudanças climáticas impactam diretamente a produção de alimentos. O IBGE estima que a safra brasileira deve ser 2,8% menor em 2024. O cenário climático que se apresenta exige de Alexandre a busca por alternativas para produzir em períodos de altas temperaturas. A gente tem observado o pessoal que trabalha com estufa, então eles trabalham e tem um sombrite, né? É um assombramento aí que acaba quebrando aí uns 20, 30% dessa onda de calor. E a gente está de olho aí nesse projeto, e inclusive a gente está fazendo aí uns cursos aí com o pessoal que hoje estão trabalhando com agrofloresta, para a gente aprender novas técnicas para poder a gente produzir um produto com um preço melhor. O pesquisador do INPE defende que as cidades precisam estar preparadas para os eventos extremos. Diz ainda que o primeiro passo é identificar as áreas mais vulneráveis, para depois implementar políticas públicas. E outro tema que tem preocupado os brasileiros é a poluição. E ela tem despertado cada vez mais cuidados devido aos riscos de doenças que são provocadas pela má qualidade do ar. Estudos apontam que até os casos de câncer de pulmão podem ser agravados devido às alterações no meio ambiente. E a gente foi entender as consequências da poluição e o que pode ser feito em São José
para melhorar a saúde da população. Este ano, o Brasil viveu um momento crítico em relação à poluição do ar causada pelas queimadas. Além de prejuízos ao meio ambiente, a fumaça dos incêndios acendeu um alerta da comunidade médica quanto à saúde da população. As consequências de respirar ar poluído são perigosas. Um estudo da Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer inclui a poluição do ar como uma das principais causas do câncer de pulmão. Devido às substâncias tóxicas e cancerígenas que a gente vai encontrar aí no ar poluído em função das queimadas, da combustão de combustíveis, né? Então, dessa forma, esses fatores cancerígenos podem propiciar, facilitar o desenvolvimento do câncer, causando mutações celulares, né, que vão gerar o surgimento de um tumor. A poluição do ar também é uma das principais causas de doenças respiratórias, como asma e bronquite crônica. Mas essa é a primeira vez que o ar que respiramos é inteiramente considerado um potencial causador de câncer. De acordo com a OMS, o câncer de pulmão tem a segunda maior incidência no mundo se considerarmos a taxa de novos casos. O impacto da concentração de partículas poluentes no ar, com o risco da doença, ainda está sendo analisado pelos pesquisadores. A longo prazo, acho que a gente pode, daqui a alguns anos, observar uma incidência maior de câncer, por exemplo, né? Acho que a gente tem estudos aí iniciais que mostram uma correlação. Talvez daqui a alguns anos a gente consiga ter estudos mais consistentes que consiga relacionar, né, assim, excluindo outros fatores, o quanto essa poluição está impactando no surgimento do câncer. Esses dados preocupam Marjorie. A jornalista é paciente oncológica e já foi diagnosticada com câncer mais de uma vez. Ainda em tratamento, ela teme que a poluição do ar pode se tornar uma barreira no processo de recuperação. Não só a poluição, mas tudo que a gente vem vivendo de alterações climáticas, de alterações na nossa alimentação e tudo que acontece no nosso dia a dia fazem com que a gente tenha um aumento do câncer, não só de pulmão, mas de todos os cânceres. A gente tem que lembrar que o câncer ele é multifatorial e é óbvio que a poluição é um dos fatores que vai contribuir para que a gente tenha uma qualidade de vida pior. Segundo o pneumologista, a principal atitude em relação à melhora da qualidade do ar deve vir do poder público, por meio de fiscalização e punição das atividades e ações poluentes. Quanto mais baixos os níveis de poluição do ar, melhor será a saúde de todos. E aí entra o papel importante do legislativo, fiscalizando as leis que foram estabelecidas, fiscalizando as empresas, fiscalizando evitar o tabagismo passivo por exemplo, nos restaurantes, nos ambientes públicos, e fiscalizando as queimadas que estão acontecendo, que são todas elas criminosas, fiscalizando e punindo, de forma que possa diminuir a quantidade dessa poluição ambiental e a gente possa respirar um ar melhor. Iremos para o nosso primeiro intervalo. No próximo bloco vamos falar sobre saúde e planejamento urbano. Fique conosco. Já já a gente volta. Estamos de volta. Você tem notado que a expectativa de vida da população aumentou? O último censo do IBGE apontou que a idade média de vida das pessoas voltou a crescer, sinal de que tivemos avanços na medicina, aliados a hábitos de vida mais saudáveis dos brasileiros. Mas pensar em longevidade é pensar também em políticas públicas para acolher a população que está vivendo mais. Por isso, fomos conferir o que o poder público precisa fazer para isso acontecer na prática. Na juventude, Olga não imaginava que teria tanta vitalidade aos 74 anos. É que a mãe dela faleceu antes, aos 72 anos, e com muitos problemas de saúde, diferente da aposentada. Para manter o bem-estar, ela pratica atividade física de segunda a sexta-feira e tem independência e autonomia. Uma rotina de alegria, não é a rotina de forçada, vem porque obrigação, vem porque gosto e que a gente sente bem, né? Aqui eu faço a hidroginástica, faço ginástica de solo, faço dança para apresentar em teatro, faço alongamento, fortalecimento muscular.
A nova geração de idosos é prova de que os avanços da medicina, aliados a hábitos de vida mais saudáveis, promovem longevidade. A gente poderia falar sobre a saúde física, né? Tem também um aspecto da saúde mental, mas o ponto mais importante é de fato a autonomia, né? A possibilidade de fazer as suas próprias escolhas, de definir, de decidir pela sua própria vida, e também a independência, que é a possibilidade de, a partir do momento que esse idoso, que essa idosa fizer a sua escolha, poder fazer sozinho, né? Desempenhar essa escolha sozinho. Então, é a autonomia e a independência. O último estudo divulgado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostra que a expectativa de vida do brasileiro subiu em 2022. Estamos vivendo, em média, até os 75,5 anos. Antes da pandemia de Covid-19, a expectativa de vida do brasileiro era de 76,8 anos. Mas em 2021, com a grande quantidade de mortes registradas pela doença, essa projeção caiu para 72,8 anos. Portanto, os dados de agora são positivos, já que representam uma ligeira recuperação. Garantir qualidade de vida depois dos 60 anos não depende apenas de ações individuais. O poder público também precisa criar um ambiente que favoreça o envelhecimento. Eu acho que tem 3 elementos que deveriam ser prioridades. Primeiro, a acessibilidade na cidade, né? Para que os idosos e as idosas possam exercer a independência e exercer a autonomia, nós precisamos ter uma cidade acessível do ponto de vista, né, prático, né, do ponto de vista estrutural. Um segundo elemento seria uma atenção especial a famílias que têm pessoas idosas em situação de dependência. E uma terceira questão é promover espaço de socialização. Quem anda pelas ruas de São José, é possível perceber que a cidade cresceu muito nos últimos 10 anos. A paisagem do município mudou bastante. Hoje, são mais prédios e mais carros. De acordo com o IBGE, a região oeste, por exemplo, é a que mais teve aumento no número de moradores, um total de 50%. Por isso, fomos conferir o que o poder público tem feito de políticas públicas no planejamento urbano para conseguir organizar de forma sustentável todo esse crescimento populacional. Nos últimos 10 anos, a paisagem da região oeste de São José dos Campos mudou bastante. Aos poucos, surgiram prédios, condomínios e o número de moradores disparou. De acordo com o Censo Demográfico do IBGE de 2022, essa é a região da cidade que mais recebeu habitantes na última década. Hoje vivem aqui 64.482 pessoas, alta de 56,5% na comparação com o censo de 2010. A segunda região que mais cresceu foi a Sudeste, com 62.541 habitantes. O aumento foi de 36,55%. O crescimento na Zona Oeste decorre dessa área de ocupação daqueles parcelamentos, daqueles loteamentos que haviam sido aprovados anos atrás. Então agora experimentou a ocupação dessas áreas. A região Sudeste da mesma forma, e foram as duas que mais apresentaram 56%, 36% de incremento na sua população. Mesmo com esse crescimento, a Zona Sul continua sendo a mais populosa do município, com 237.572 habitantes. Em seguida aparece a região leste, que hoje concentra 181.463 moradores. E é essa faixa leste da cidade que apresenta o maior potencial para a expansão, por conta das aprovações de loteamento. De olho nesse crescimento, Michel comprou um terreno no bairro Sete Ville há 4 anos. O crescimento trouxe uma oportunidade de negócio e ele construiu uma academia. O empresário tem acompanhado o aumento no número de habitantes e acredita que ainda há muito espaço para expandir. A princípio, quando eu vim para comprar o terreno, realmente não tinha nada aqui ainda, né? Algumas ou outras casas aí que estavam em construção
E com o decorrer do tempo, assim, junto com o crescimento da academia, a gente consegue ver que é uma evolução muito grande, né? Famílias não param de se mudar para cá, construções não param, né? Assim, na avenida também tem bastante comércio que está se iniciando aqui junto com a gente. Então, realmente é uma área assim, bem promissora de São José dos Campos, né? Essa ampliação das áreas do município exige planejamento do poder público. O documento que orienta o desenvolvimento urbano da cidade é o Plano Diretor, que estabelece parâmetros para o crescimento sustentável, com a garantia de infraestrutura que propicie qualidade de vida para a população. E o plano diretor ele tem esse papel de regrar o ordenamento da ocupação do solo, né, urbano, e a gente precisa que isso seja feito de uma forma bastante consciente, porque a gente tem que entender que a gente tem que garantir a moradia para essas pessoas, mas uma moradia, né, de qualidade, uma moradia digna, para que as pessoas tenham acesso à cultura, à educação, à saúde. Hoje a gente vê São José dos Campos esse tipo de serviço muito compactado. Região leste, por exemplo, não tem uma oferta desses serviços considerável, nem mesmo as regiões do fundo da Zona Sul. Mas a gente vê que isso está muito concentrado na região centro-oeste aqui no município, né? Os 21 vereadores da Câmara Municipal acompanham todos os bairros da cidade e recebem as demandas dos moradores. As necessidades são avaliadas e discutidas com o Poder Executivo para que ações sejam implementadas. Os parlamentares também fiscalizam se o plano diretor está sendo respeitado. A gente acompanha de acordo com o que até chega para os nossos gabinetes, né, em solicitações, em falando sobre a região, as nossas vistorias também em cada região, né, em cada serviço que a prefeitura também fornece aos munícipes, e também o crescimento da cidade, como vai se desenvolvendo, né, conforme chega empreendimentos, áreas de habitações vai crescendo, investimentos nas áreas comerciais, industriais, a gente vai tendo uma noção do tamanho do crescimento que aquela região vai se estabilizando. E é importante para a gente, através do plano diretor, através da lei de zoneamento, a gente poder construir junto à população o que a gente pretende para aquela região ter um crescimento com qualidade de vida, com infraestrutura. Hoje a população do município já soma 697.054 pessoas. O número representa uma alta de 10,7% na comparação com 2010. É a 30ª cidade mais populosa do país e a 9ª do estado de São Paulo. Ter acesso aos dados populacionais e ao recorte por regiões é um passo importante para a construção de políticas públicas. A cidade é um ser vivo que vai crescendo, vai se desenvolvendo. E cabe às secretarias entender nas suas políticas setoriais. Então, onde colocar um posto de saúde, onde precisa escola, creche, qual a infraestrutura de mobilidade possível, segurança. Então, essas políticas setoriais vão todas também sendo planejadas de acordo com esse comportamento de crescimento das várias regiões. Vamos para o nosso último intervalo, mas no próximo bloco vamos trazer 2 projetos de leis aprovados pela Câmara com foco na inclusão. Fique conosco. Estamos de volta e agora a gente fala sobre o trabalho legislativo. Ano passado, a Câmara aprovou um projeto para falar sobre o acolhimento de pacientes com fissura palatina. A matéria apresentada determina que hospitais da cidade notifiquem a Secretaria de Saúde em casos de bebês nascidos com essa condição. A ideia é garantir um encaminhamento rápido ao tratamento, além da orientação aos pais a respeito dos cuidados. Essa pequena aí é a Bianca, o xodó dos papais Juan e Monique. Ela nasceu com fissura lábio-palatina, uma má formação que afeta o lábio superior ou o céu da boca. A fissura lábio-palatina ela é uma malformação congênita que acontece entre a 4ª e a 12ª semana do período embrionário, ou seja, durante a gestação ainda, que é quando a face ela vai crescendo em lados iguais. Ela tem 2 lados e ela tem que se unir. Na união dos 2 lados da calota craniana, que tem até o finalzinho, que é o lábio e a mandíbula, que é o queixo, né? Então, nessa fusão dos lados é que acontece a malformação.
Isso tem várias causas, pode ser congênito, pode ser genético. A gente já sabia da porcentagem, né, que ela tinha, porque o pai dela nasceu com lábio leporino, mas para a gente foi tranquilo. E o tratamento precisa começar cedo, logo após o nascimento. No caso da Bianca, hoje com quase 2 meses, já faz acompanhamento médico constante. A gente vê uma vez por mês, o cuidado maior que a gente tem com ela é na hora da mamada, que a gente precisa encaixar melhor a mamadeira por conta da fissura, por conta de ar e tudo mais, mas do contrário a gente cuida dela normal. As primeiras cirurgias de correção, que são cirurgias plásticas, elas têm que ser feitas aos 3 meses de vida. E as cirurgias de correção, elas começam com 3 meses de vida, mas elas terminam apenas aos 18 anos, e às vezes até mais, dependendo do grau da fissura, se é só no lábio, se é no céu da boca também. Mas nem todos os pais sabem onde procurar ajuda e da importância do acompanhamento desde cedo. Para ampliar essa informação e o cuidado, a Câmara aprovou um projeto de lei do vereador Marcelo Garcia, que determina que todos os hospitais, públicos ou privados, notifiquem a Secretaria de Saúde em casos de nascimentos de crianças com fissura lábio-palatina. A proposta é comunicar o poder público para que o município possa oferecer, de maneira rápida, tratamento e orientação. Este é um importante projeto, porque estamos visando que quando a criança nasce, assim já realizado o parto, e identificado esse problema da lábio-palatina, que seja então notificado à Secretaria da Saúde. E a Secretaria da Saúde já notifica entidades especializadas no assunto, como por exemplo a AFLAP. Então esse projeto visa cuidar dessas crianças para que elas tenham um amparo o mais rápido possível. Com o projeto, o vereador espera minimizar os impactos que bebês com a condição possam enfrentar, como dificuldades na fala e alimentação. Para a garantia do tratamento, a proposta ainda prevê parcerias e convênios com órgãos e entidades especializadas, além de acompanhamento psicológico para os pais quando a descoberta acontece na fase pré-natal. É um acesso que nós estamos abrindo caminho. Com certeza muitas famílias, muitos pais agora tomarão ciência, né, que nós estamos abrindo esses caminhos e com certeza vão procurar os seus direitos. Quanto mais nós falarmos, propagarmos, postarmos nas nossas redes sociais e dermos luz a esse projeto de lei que estamos colocando aqui, com certeza muitas famílias e muitas crianças serão alcançadas. E uma das entidades especializadas no atendimento de pessoas com fissura lábio-palatina em São José dos Campos é a AFLAP, a Associação de Apoio aos Fissurados Lábio-Palatais. A instituição foi fundada em 1987 pela Eliana, após a filha dela ter nascido com a condição. Hoje, o local recebe crianças de toda a região e oferece diversos tratamentos. A gente tem o acompanhamento do gestacional, depois o atendimento, suporte hospitalar quando o bebê nasce. A gente faz uma solidariedade mesmo com os pais e o suporte hospitalar. Aí a gente tem acompanhamento do bebê com vários programas, né? Depois nós temos a parte de atendimentos terapêuticos, então a gente tem fonoaudiólogo, a gente tem psicólogo, a gente tem fisioterapeuta, nós temos dentista, ortodontista, pediatra, um cirurgião plástico que já é recente na nossa equipe, né? Então a gente tem a condição de fazer todo o acompanhamento desse bebê, dessa criança até a idade adulta. Se ela não faz esse primeiro atendimento especializado, muitas vezes essa criança vai para a sonda, o que prejudica o desenvolvimento da alimentação dela, ou essa criança fica sendo insistida no seio materno e ela acaba perdendo peso e indo para uma desnutrição. Além disso, a gente faz um trabalho preventivo aqui na AFLAP em relação à fala, porque essa criança pode desenvolver alterações de fala. E como o acesso à saúde é um direito de todos, o projeto aprovado ainda prevê a realização de campanhas educativas.
forma de garantir que todos os recém-nascidos, a exemplo da Bianca, tenham acesso a tratamento digno para crescer com saúde e autoestima. Ela é uma criança bem risonha, ela é boazinha, ela é tranquila, ela fica bem acordadinha, ri bastante pra gente. Ainda no tema da inclusão, uma proposta aprovada pelo Legislativo criou em São José uma política municipal para incluir as pessoas com deficiência. A matéria regulamentou ações e atividades no município com o intuito de garantir a participação dessa parcela da população em diversos espaços, como trabalho, esporte e saúde. Algo fundamental na busca por respeito e acessibilidade. Para ler uma mensagem no celular, Ricardo precisa ampliar a tela. É que ele tem baixa visão e só com a lupa consegue fazer as leituras. E as dificuldades não param por aí. Sair de casa exige cuidados. São muitos obstáculos pelo caminho. Declives, né? Alguns obstáculos assim que a gente acaba não olhando para o chão, eu tropeçava. E isso acontece até hoje à noite, eu não gosto de sair. Eu não enxergo muita coisa no chão, até local que eu já conheço, para mim é complicado sair, eu evito sair. Ricardo lembra que usar o transporte público no passado era um desafio para quem tem baixa visão. E a simples iluminação dos letreiros aumentou a segurança. O ônibus ajudou bastante por causa do LED, que antigamente era bem ruim, e agora o LED ajudou bastante em questão de enxergar, para gente que não enxerga muito, mas está melhorando bastante agora a parte de sair assim. De casa, e agora só falta mais focar na iluminação, agora trocando por LED vai ajudar bastante e clarear bastante as ruas. Os cadeirantes também enfrentam dificuldades de mobilidade. Circular pelas ruas não é uma tarefa fácil. A gente tem uma frota de ônibus 100% adaptada, mas o modal na sua totalidade não é. Né? O modal não é. As estações, os pontos de ônibus, rampas, calçadas. A Lei 13.146, a Lei Brasileira de Inclusão, ela cita que para o transporte público ser considerado 100% adaptado, ele tem que ter todos os entornos, os terminais, os pontos de ônibus também adaptados. Né? Para atender às demandas dessa parcela da população, a Câmara Municipal aprovou o projeto de lei de autoria do vereador Fabião Zagueiro, que autoriza o poder público a implementar uma política municipal de inclusão da pessoa com deficiência. Entre os objetivos da legislação estão promover o desenvolvimento de programas e projetos para atender necessidades específicas, criar ações de qualificação profissional e inclusão no mercado de trabalho e incentivar o protagonismo e a participação social e política. Eu acho isso muito importante, porque as pessoas também precisam trabalhar, precisam se sentir incluídas. Porque não precisa só porque é deficiente que está em casa. Eles precisam ver o mundo lá fora, conviver com pessoas, para pessoas verem e aprenderem também. Porque as pessoas não têm conhecimento da dificuldade que as pessoas têm. Então as pessoas têm que ser mostrado isso, as pessoas verem que as pessoas têm que ter conhecimento e conhecer. E aprender como lidar, como ensinar, como ajudar também. O projeto aprovado pela Câmara ainda sugere um conjunto de ações que propicia a equiparação de oportunidades no acesso às políticas municipais, também o reconhecimento dos direitos assegurados por lei e o respeito à dignidade e autonomia. Para o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, é preciso pensar em políticas públicas integradas para promover a inclusão. A inclusão ela é tratar a pessoa com deficiência em termos equitativos, né? Não igualitários, porque não dá para comparar, mas equitativos é uma pessoa sem deficiência, dentro das potencialidades que ela pode desenvolver. Né? E a nossa retrospectiva fica por aqui, mas amanhã tem mais, hein? No nosso próximo encontro, vamos te mostrar que 2024 foi um ano de muita luta no combate à dengue e de prevenção também a respeito das tragédias climáticas. E claro, teremos também os projetos de lei que foram aprovados pela Câmara. A gente vai deixar aqui as nossas redes sociais, então você acessa lá, fica por dentro de todo o nosso conteúdo. É o @TV Câmara SJC. Obrigado pela companhia, até mais!